Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometerdes adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Amém. Altíssimo Senhor, eis que aqui me encontro, Pai amado. Que o Senhor possa ter misericórdia da minha vida, Senhor, e perdoar-me, meu Pai, dos meus pecados, das minhas transgressões, para que aqui seja, Senhor, trago a Tua palavra, aquele que possa ouvir, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos, fiquem à vontade, tá? Se quiser ficar de lá, ficar de cá, pode ficar tranquilo, viu? Irmãos, Tiago, ele traz para nós, através dessa palavra, que nós precisamos ter uma vida transformada. Do verso 1 ao verso 13, ele nos chama em vários aspectos aqui, e eu vou sintetizar aqui em 3 grandes pontos, que o compromisso, ele é essencial na fé, porque sem compromisso, mesmo eu acreditando, mesmo eu confiando, mas se eu não tiver o compromisso ou o comprometimento da minha mente, que é o pensamento, e do meu coração, que é o que me faz agir, que compromisso é esse? Que fé que é essa que eu sigo, né? O segundo ponto é que as ações que eu realizo corretas são subprodutos da minha verdadeira fé. Então, se eu faço corretamente,
se eu ajo com dignidade com o outro, se eu ajudo, se eu estou dizimando, estou ofertando, são subprodutos da minha verdadeira fé. Porque eu acredito que o que eu estou fazendo não é para o homem, é para Deus. E o terceiro ponto que Tiago traz no todo o capítulo 2 aqui, né? Que a gente parou num ponto, é que, mesma coisa que Paulo trouxe, a fé sem obras é vã, né? É em vão. Mas Tiago faz uma diferença em relação ao que Paulo traz. Tiago nos força a sermos transformados. Então, irmãos, o compromisso que eu lanço para os que aqui se encontram, né? E para aqueles que certamente ouvirão, né? Que nós possamos, como crentes, em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nosso Salvador, que nós não façamos diferença entre pessoas. Esse seria o nosso foco dessa palavra aqui hoje. Nós não podemos, irmãos, ter o favoritismo em nosso andar, em nosso agir, em nosso ser. Nós temos que ser iguais. Porque quando nós fazemos acepção de pessoas, nós deixamos de ser imagem e semelhança de Cristo. Amém, irmãos? Cristo, né, Filho do Deus vivo, não faz, não fez e nunca fará acepção de pessoas. Ele ama a todos. Da mesma forma, ele não ama um mais que o outro. Ele não ama aquele que mais tem recurso do que aquele que tem menos recurso. Ele não ama o mais bonito mais do que o mais feio. Não tem. Porque Deus não vê com os olhos humanos. Ele vê a essência. E a essência, irmãos, ela é pura. A essência é verdadeira. Ela é obra de Deus. Porque quando Deus lá no Éden fez o céu e a terra, fez o firmamento, a água, fez as plantas, fez os animais. E quando foi criar o homem, o que ele fez? Pegou um pouquinho de barro, não foi? Foi isso ou não foi, irmãos? E o que ele fez com aquele barro? Depois de ter amassado o barro? Ele soprou. Soprou o quê? O fôlego da vida. E esse fôlego da vida é o que nós temos em nós, irmãos. Nós não temos outra coisa na nossa essência. Nós temos aquilo que veio do céu. E do céu vai o quê? Voltar. Amém, irmãos? Então que nós possamos, né, ter essa percepção. Porque é errado o favoritismo. É errado nós termos um escolhido. Tenho 2 filhas. É errado eu gostar mais de uma do que da outra. Tenho 4 irmãos vivos na minha família. E eu não posso gostar mais de um irmão do que do outro. E o mesma... a gente tem um ditado que fala, né? O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não tem um dito popular assim? Quando eu vou repreender uma, eu tenho que repreender a outra da mesma forma. Eu não posso repreender de forma diferente. E nem valorizar de forma diferente. Amém, irmãos? Então, irmãos, por que o favoritismo é errado? Porque ele é incompatível com os ensinamentos de Cristo. Cristo não nos ensinou a separar. Não nos ensinou que gostar mais do um do que do outro. Cristo nos ensinou que devemos gostar todos da mesma forma. Quando eu prefiro uma coisa mais do que a outra, eu estou deixando os pensamentos maus serem maioria em nossa mente.
E aí a gente vai passando a ter maldade. Maldade é bênção ou é maldição? Maldição. Então a gente não pode preferir mais um do que o outro. Terceiro ponto. Se eu tenho favoritismo, eu estou insultando o quê? O que Deus fez. Deus não fez a criação do barro lá, simbolizando cada um de nós. Fomos feitos pela mão de Deus. Pedra preciosa, preciosidade. Nós somos únicos, irmãos. Eu posso ter um irmão gêmeo, né, irmão Márcio? Mas ele não idêntico a mim. Mas ele vai ter uma característica que eu não vou ter. Vai ter a digital diferente, a íris diferente. Ele pode ter até o tipo sanguíneo diferente. Talvez os biotipos vão ser muito parecidos, mas a essência é outra. Ele pode pensar de forma diferente de mim. Nasceu da mesma placenta. Nasceu do mesmo período fértil. Mas são seres únicos. E assim, quando nós preferimos mais um do que o outro, a gente está insultando a obra que Deus fez. Favoritismo, né, a preferência, é subproduto do egoísmo, irmãos. Quando eu gosto mais de uma coisa do que de outra, de uma coisa não digo, mas de uma pessoa, né? Porque cada um pode gostar de um alimento mais que o outro, né? Gostar de um clima mais que o outro, de uma roupa. Isso é periféricos, né? Mas quando a gente se trata de pessoas, quando a gente gosta e faz separação, a gente está sendo egoísta. Então a gente está o quê? Alimentando do egoísmo. O egoísmo não é comunhão. O egoísmo é eu como centro das coisas. E não Deus como centro de tudo. Amém? Sexto, a prática, né, do favoritismo nos mostra que a falta de misericórdia pelos menos favorecidos. Deus fez todo mundo igual, irmãos. Ele fez todo mundo na mesma essência. Mas nós temos o quê? Livre-arbítrio e a gente tem comportamentos diferentes, não temos? Então, quando a gente age com favoritismo, a gente não está tendo misericórdia daquele outro que não tem o que nós temos. Foi o que nós comentamos aqui no início do culto, né? A obra que está sendo feita nesses dias, né? De frio intenso, né? Abriu lá alguns colchões, né? Alguns leitos ali, eu posso falar assim, para acomodar realmente aqueles que não. Eu achei interessante a pessoa que deu a reportagem falar assim: você que tem intimidade com este, né? Traga ele. Porque muitas vezes a gente passa e ele não vem. Mas ele confia em você, então você traga ele. Eu achei aquilo, mexeu comigo. E mexeu mais um pouco ainda, que até o cachorrinho que eles têm vai ser acolhido. Ou seja, não vai separar, né, irmãos? Vai ter um lugar lá para deixar os animais, né? Fala cachorrinho que é o mais comum, né? Então, irmãos, isso nos motiva a sermos cristãos cada vez mais. Favoritismo, irmão, também é hipocrisia. Estou sendo hipócrita, porque eu aprendo na palavra uma coisa e quando eu vou para o mundo eu estou praticando outra coisa. Então, hipocrisia não agrada ao Senhor. E tudo isso é pecado, irmãos. Então, que nós não possamos achar que permanecemos salvos, sendo que nós estamos pecando. Amém? Então, como fazemos no dia a dia? Como que a gente faz no dia a dia? Tratamos melhor uma pessoa mais bem aparentada do que uma menos bem aparelhada, vamos falar assim, né? Muitas vezes, uma pessoa bem vestida, ela é tratada de uma forma até mais respeitosa do que uma pessoa maltrapilha. Tive uma experiência dessa com meu pai, irmãos. Meu pai, ele era mecânico, Deus já levou ele, né? E
Sempre época de Copa do Mundo é a época que mais vende televisão, né? O brasileiro tem uma paixão por futebol, né? E na época meu pai foi comprar a televisão nessa época de Copa do Mundo. Eu não sei se foi na Copa de 86, mas eu acho que sim. Eu era novo, eu era pequeno. Meu pai ele já era autônomo e mecânico, ele andava meio sujo. Não andava limpinho, não. A roupa que ele ia para a oficina é que ele saía. Do almoço ali, ou para ir num comércio, ele não ia em casa tomar banho, trocar, ele ia para o banco. E aí chegou na loja lá, vou fazer propaganda da loja não, que não precisa, né? Aí meu pai perguntou, quanto que é essa televisão aqui, moço? Aí o rapaz olhou para ele e falou o preço errado, irmãos. A televisão custava 1.000, falou que custava R$ 750, um exemplo, né? Aí meu pai falou assim, eu vou levar. Aí o moço falou assim, peraí, então deixa eu ver se tem no estoque. Que o moço sentiu apertado, né, irmão? E aí foi lá e falou, não tem no estoque não, mas tem essa aqui, ó. Quero levar essa aqui. Aqui a caixa dela aqui. E aí chamou o gerente veio com aquela conversa móvel e falou assim, não, esse tem de Procon ainda não era tão assim, né, conhecido do povo, nem sei se tinha naquela época, né? E aí o gerente viu que o vendedor menosprezou meu pai e fez ele pagar a diferença, irmãos. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês isso, que a gente não pode maltratar o outro pelo que ele está naquele momento. Porque às vezes ali ele está fazendo até uma prova. Ou Deus está fazendo até uma prova com você na sua dignidade. Então, nós temos que perceber uma coisa, que a aparência não quer dizer tudo da pessoa, irmãos. Queremos ficar identificados com aquelas pessoas que estão em destaque. Olha os jovens, né? Não vou falar só de vocês aqui não, mas é um exemplo, né? Acho que até nós que já temos uma maturidade, às vezes a gente tem uma apreciação de algumas pessoas. Temos ou não temos? Que seja de corpo físico, que seja de vestimenta de roupa, que seja de um carro, é normal. Né? Eu lembro da minha adolescência, quantos cantores, quantas bandas a gente não gostava e parava até de fazer aquilo para ouvir ou para ver, era normal. Mas o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte, que nós temos que entender o que está por detrás daquele destaque, daquela diferença daquela pessoa. Será que esses supostos vencedores, né, que a gente idolatra, né? Idolatra, assim, no sentido não real, né, de ser ideusado, né? Mas nós percebemos que tem muitos no mundo que são cegos, né? Que idolatram verdadeiramente, não é assim? Nós temos que entender o seguinte, como que eles chegaram até aquela posição? Como que eles chegaram a ser destaques? Será que foi por esforço? Por luta? Determinação? Por justiça? Né? Ou foi por usurpação? Pisando nos outros, humilhando, roubando, enganando? Então, irmãos, muitas vezes nós não sabemos o que está no coração do outro. Que o coração do outro, só o Senhor, né, irmãos? Que sabe. A gente tem um ditado por lá que é terra que ninguém anda, né? Um ditado do mundo, né? Mas o coração é uma morada de quem? Do Espírito Santo. Só Ele sabe. Só Deus sabe sondar o que passa no nosso coração. Estou aqui trazendo a passagem, só Deus sabe o que está no meu coração. Então, nós temos que ter isso, né, como uma chamada. Porque ele é assim. Ou eu vou segui-lo só porque eu gosto, só porque ele é o bambambam, né? Então, assim, irmãos, tem muitas pessoas, né, que são abençoadas, né, que têm riquezas, que não se identificam com a humildade de Jesus. Muitos não se identificam. Tem muitos ricos que passam longe de dar o que sobra para quem não tem.
Mas também tem muitos ricos abençoados, não tem, irmãos? Então, por isso que a gente não sabe separar, que a gente não conhece o coração. Lá em Mateus 19, quero que os irmãos vão abrir também, que dia de culto, né? Mateus capítulo 19, verso 23 e 24. Pode ir, Cadu. Pode ir. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus estava aqui num contexto, né? Conversando, né, com seus discípulos e falando sobre os acontecimentos, né? E instantes antes, né, um jovem rico perguntou para Deus, para Jesus, o que eu faço para me te seguir, né? Para me ter a vida eterna. E aí Jesus já repreendeu. Por que me chama de bom? Você nem me conhece. Você nem sabe quem eu sou, né? E ele ainda fala, não há bom senão um só, que é Deus, né? Ou seja, nem eu como filho, né? Mas se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então Jesus foi ensinando. E esse jovem rico falou que não, isso aí é tranquilo, eu guardo, eu faço, eu pratico. Ah, então tá bom. Então, Jesus falou para os mandamentos, né? E falou assim, então, mas desde a minha infância eu já faço isso. Aí Jesus falou para ele, falou assim, então vai, vende tudo que tens e o quê? Dá para os pobres, os bens favorecidos e me segue. Porque um tesouro no céu você terá, né? Jesus falou para ele, né? E aí o jovem ouviu aquilo e aí entristeceu. E o quê? Deixou de seguir o mestre, né? Então foi nesse momento que Jesus disse aos seus discípulos essa parábola. Irmãos, é mais fácil um camelo, né, irmãos? Passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar. E essa riqueza aqui, irmãos, com todo respeito à palavra do Senhor, não é somente uma riqueza de dinheiro, não. Ela pode ser uma riqueza transfigurada em vários outros sentidos do nosso dia a dia. Pode ser na palavra, pode ser no conhecimento, que não consegue ensinar, não consegue passar o que sabe, né? Pode ser na quantidade de bens que tem mesmo, né? Que a gente sabe que tem pessoas que têm mais de que 2 pés, não tem, irmão? Tem pessoa que tem 30 pés, 40 pés, né? Abre os armários, é só sapato, né? Assim, irmãos? É, a centopeia, né? Tem pessoas que têm muitos mais que 2 ombros, né, irmão? Antes. Tem lá várias roupas, né? É assim mesmo, irmãos. Então, é essa riqueza que eu quero trazer para os irmãos, né? Então, a gente tem que entender isso. Porque a riqueza material, muitas vezes, se torna um obstáculo para servir a Deus. E não estou pregando aqui, irmãos, que nós temos que ser pobres, miseráveis. Não, nós temos que adquirir sim quando Deus abençoa, temos que comprar sim quando Deus está na frente. Temos que multiplicar assim a semente que é posta em nossas mãos, né? Temos que continuar estudando, jovens, né? Buscar uma profissão boa, que te agrada, que te dê uma renda suficiente, que faça crescer. Mas que isso não seja impedimento. Amém, irmãos? Essa é a mensagem. Que isso não te impeça de servir ao Senhor. Amém? Como nos comportamos quando nós temos condições e quando nós não temos? Como, irmãos? Quando sobra um dinheirinho, o que a gente faz? Gasta ele, né? Compra uma pizza, vai no lanche, compra uma roupa. É normal, irmãos. É normal, não é? E quando a gente não tem, o que a gente faz? Tem uns que se deprime, né? Não sai de casa, fica quieto, né? Entra em desespero. Irmãos, somos humanos. Não estamos aqui também para ser o nosso consultório aqui, né? Mas, por outro lado, o que eu quero trazer como sabedoria do Senhor? Nós precisamos, irmãos,
entender que quando temos ou quando não temos, nós temos que manter Deus em primeiro lugar. E é isso que hoje, nessa pandemia, principalmente, veio acontecer com muitos irmãos nossos. Alguns tiveram corte de salário, foi normal, né? O governo aceitou isso, também nós, para manter o emprego. Alguns perderam posto de trabalho no meio da pandemia. Mas também na pandemia teve uns que trocou de emprego com aumento de salário. Foi abençoado, comprou imóvel, comprou carro, trocou de casa. Irmãos, então não é o tempo que vai fazer essa acepção, que vai nos fazer diferente, é nós. Porque quando a gente serve ao Senhor, que é dono de tudo, verdadeiramente a nossa essência, as portas se abrem, irmãos. E se multiplica, né? Então, irmãos, a gente tem que refletir, porque se nós temos comportamentos diferentes quando a gente tem, quando a gente não tem, a gente está pecando. Uma outra pergunta. A posição social que você está hoje, ou aquela que você quer chegar, que você pensa, que você vislumbra, em que ponto está na sua vida? Você realmente troca as coisas do Senhor só para você juntar um pouco mais de dinheiro para comprar alguma coisa, para se sentir igual ao outro? Será que você tem deixado Deus em segundo plano em função da sua vida social? As postagens lá, né? Facebook, Instagram, né? Tô viajando, tô em tal lugar, tô na praia. E é horário do culto. Não é assim? Ah, tô lá no e tá lá a escola bíblica. Irmãos, tô dizendo isso para os irmãos no sentido assim, que nós não podemos trocar Deus por nenhuma outra coisa que nos tire da sua direção. Tem pessoas, irmãos, que não conseguem trocar de carro, às vezes não conseguem trocar de casa, às vezes não conseguem mudar de vida, né? Eu posso falar assim, por uma condição única, que se ele trocar de carro, ele para de cultuar o Senhor, que vai sair mais. Se ele arrumar um emprego melhor, ele vai gastar mais para outras bandas. Então, às vezes, tem coisa que não acontece, é por uma condição sua, que Deus te conhece na sua intimidade. Eu desejo, irmão Márcio, dizimar 30 mil, 40 mil para a igreja. Mas tem gente que quando aumenta o salário, mantém o mesmo dízimo. Não reconhece aquele bênção que Deus pôs na mão e devolve. Tem gente que não consegue, irmãos, quando vende alguma coisa pessoal, tirar o dízimo daquilo e devolver para o Senhor. Eu lembro lá em Goiás, os irmãos eram quase todos aposentados, então tinha um salário mínimo, né? Aposentadoria. Mas vendia um capado, vendia uma vaca, vendia uma saca de milho. E dizimava aquilo. Aquilo para mim, irmãos, mexia comigo de uma forma tão profunda que eu falava, fiel no pouco e fiel no muito. E Deus abençoava de uma forma tremenda. Invadia, roubava na fazenda de um, roubava na fazenda do outro, mas a deles nunca entrava. Deus guardava, irmãos. Morria, irmão, antes uma novilha numa, morria um porco no outro, deles não morria, só multiplicava, irmãos. Ser fiel é muito importante. Irmãos, trazendo para a acepção de pessoas, Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11. Jó 32, 21. Vamos lá, vamos folheando a Bíblia aí. Oxalá eu não faça acepção de pessoa, nem use de lisonjas como o homem. Não faça acepção de pessoas, irmãos. Né? Atos capítulo 10, versículo 34.
capítulo 10, 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Eu sou servo de Deus. Eu posso fazer acepção de pessoas? E tem outras referências na Bíblia, né? Tem Colossenses 3, 25, Deuteronômio 10, 17. No nosso meio, irmão Márcio. Isso é praticado no nosso meio. Eu cumprimento um de um jeito, e o outro desse outro jeito. É assim, irmãos. Isso acontece no nosso meio. Verdade. E eu vivi uma experiência lá no Piauí, irmãos, que o nosso pastor lá, ele, onde Deus permitiu eu ajudar, eu ajudei. Mas ele lia o relatório do dízimo da igreja no culto. Mas ele lia os nomes e os valores. Você, pastor, você não pode, pastor, fazer isso. Você está expondo pessoas. E aí ele não me deu ouvido. No outro mês de novo ele fez, aí Deus tocou ele. Ele perguntou: irmãos, aqueles que não achar confortável de não ler, fala para mim. Eu já tinha falado, né? Por quê, irmãos? Daquele momento ali, o que acontecia com a igreja? A igreja se dividia. Nossa, o irmão dizima, o outro não dizima. Nossa, o irmão faz isso, o outro não faz. Já começa a separar as pessoas no campo. Então isso chama sabedoria. Lá no Goiás, na igreja que eu aceitei Jesus e congreguei, a gente pregava no fundo da igreja, Mamácio, mas não por uns valores. E lá, como nós éramos 8 irmãos, os 8 dizimavam. Porque a igreja era pequenininha mesmo. Não dizimava os visitantes, os que estavam neófitos, né? Mas então, ou seja, ninguém sabia quanto que um estava dando ou não. Era uma forma até de mostrar para a igreja o que estava sendo feito com o dinheiro, né? Mas enfim, não é esse o propósito do nosso trabalho hoje. A nossa dignidade, irmãos, está em Deus, que nos ama. A nossa dignidade não está naquilo que nós somos ou estamos. Eu aprendi Quer ver? Eu aprendi isso quando eu fiz meu estágio na Fiat, lá em 98. Eu sou engenheiro de formação, mas eu hoje estou na empresa que eu trabalho como assistente de manutenção. Eu já fui gerente de manutenção, eu já fui coordenador de manutenção. Então a pessoa pergunta assim: apresenta aí, Rover, lá na Fiat, no caso, lá, qual é a pessoa? Eu sou fulano de tal, sou engenheiro e estou como gerente em tal área. Então essa palavra eu nunca esqueci, irmãos. Eu estou pastoreando aqui, mas amanhã eu estou evangelizando, que é o meu cargo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então a gente tem que ter essa sabedoria, irmãos, até de nós nos lidarmos uns para com os outros. Porque você não é, você está. A única coisa que nós somos a essência de Deus. Isso nós somos. Por isso que nós chamamos de crente, né? Lá em Atos tem essa passagem falando, né? Os crentes, né? Então, irmão, nós somos todos iguais. Não do que nós somos, mas do que nós estamos, ok? Só reafirmando o que eu tinha posto aqui. Deus inclina aos miseráveis e mais necessitados e também aos que buscam. Normalmente, irmãos, os que precisam estão buscando sempre, estão ou não estão? Buscam em oração, buscam em comunhão, buscam também em pedir, né? E os que não precisam, não buscam. Porque eu já tenho tudo que eu preciso. Engano, né, irmãos? É enganado. Porque o que a gente mais precisa é o quê? A salvação. Tiago aborda contra a acepção, né, o favoritismo.
E ele prega, né, pela transformação da vida em Cristo. E também colocar nossa fé em ação. Se nós só acreditarmos, aprendemos que preciso dar, preciso ajudar, mas não colocar em prática, de que vai adiantar, irmãos? Bate alguém na sua porta. Tem hoje não, irmãos. Realmente você pode até não ter mesmo. Tem dia que lá em casa não tem, e era super natural. E tem dia que você tem, e seu coração pede para dar, e a gente às vezes não dá. É nessa hora que a gente precisa ver que pode ser uma prova que Deus está fazendo com você, irmãos. Normalmente, irmãos, os sinais da riqueza, a gente não pode julgar ninguém pela posição que ela está ou que ela é. Por quê? Porque a condição financeira que ela se encontra pode ter vindo, como eu disse aqui, por um trabalho, uma família que tem condição, que já nasceu assim, né? A gente fala, você nasceu no berço de ouro, a gente brinca, né? E é isso mesmo, tem uns que nascem no berço de ouro mesmo, né? Ou às vezes foi realmente uma herança que recebeu e multiplicou aquilo, né? Mas também a gente tem os que são o contrário, né? Que é pelo roubo, pelo tráfico de drogas aí, por coisas inescrupulosas que vão se enriquecendo, né? Então, irmãos, nós não podemos ver caráter na aparência. O caráter está na ação, na atitude, no comportamento. Amém, irmãos? Que nós possamos ter isso como uma verdade em nossas vidas. Não simplesmente como uma inverdade. Porque caráter não tem ferramenta para medir. É a convivência, é o relacionamento. Então, o ser fiel é o caráter para com Deus. Amém? Devemos, irmãos, ser discípulos de Cristo, vivendo como Cristo. Exige, né? Não mostrando acepção de pessoas, mas amando a todos da mesma forma. Amém? Riqueza, irmãos, não é aprovação de Deus. Riqueza também não traduz como bênção. Por quê? Explicamos aqui que a riqueza pode ser lícita ou ilícita, né, irmãos? Mas Deus abençoa aqueles que abençoam. Deus multiplica aqueles que multiplicam. Deus não nos promete riquezas aonde? Na terra. Mas Ele nos promete riquezas aonde? No céu. Jesus nos ensina que... nos mostrou, né? Que quem sofrer por Ele e desistir de tudo para alcançar a vida eterna, tem lugar no céu. Ah, mas eu não posso, eu tenho que ir para não sei aonde, tenho que fazer aquilo, eu passei, fiz prancha, eu não posso, porque está chovendo. Irmãos, não é por aí o caminho. Não é? Mateus capítulo 6. O que tem que falar para nós lá sobre isso? Mateus capítulo 6, o verso 19. Eu vou ler aqui, tá bom, irmãos? 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome. E aonde os ladrões, o quê? Minam e roubam. Mas ajuntais tesouro aonde, irmãos? Onde nem a traça, nem a ferrugem consomem. E onde os ladrões, o quê? Não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estarás o quê? Também o vosso coração. Amém, irmãos? Não ajunteis, porque assim vai perder tudo. Lá em Mateus 19, também queria deixar aqui para os irmãos. Já estou terminando, tá, irmãos?
19, verso 28 a 30. Fala também o mesmo sentido. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes. Quantas vezes, irmãos? Tanto, e herdará a vida. Herdará o que, irmãos? Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Olha a palavra de Jesus, irmãos. E a gente está preocupado em ajuntar tesouro aqui na terra. A gente está preocupado em ajuntar. Irmãos, tem que ter sim as coisas. Tem que ter sim as coisas que seu coração deseja, que sua mão alcança. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não pode ter aquilo que suas pernas não dão, irmãos. Se endividar para só se mostrar para o outro. É isso que Deus não quer da gente. Então a gente precisa ter esse discernimento do Senhor, irmãos. Sendo fiéis aqui na terra, teremos riquezas aonde, irmãos? Na eternidade, no céu, junto com o Senhor. Não é aqui que a gente vai ter. Lucas capítulo 6, 35, também nos admoesta sobre isso, ó. Que fala aqui, ó. Lucas 6, 35. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem. Fazer o que, irmãos? E emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Irmãos, é só bênção. Sendo fiéis, perdoando, amando os inimigos. Então, irmãos, momento da gente transformar, reconciliar, fazer de novo a diferença. E o primeiro mandamento, irmãos, o primeiro mandamento, João 15, 12. Esse aí nós temos que escrever nos umbrais das nossas casas, do nosso guarda-roupa, da nossa porta lá do nosso quarto, lá na cozinha, né? É o lugar que a gente mais visita, né? Passar lá e ver essa placa lá. Que está falando em João 15, 12. O meu mandamento é este. Qual que é, irmãos? Ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmãos, não há outro mandamento maior do que esse. Não há outro maior e melhor do que esse. Nós temos que tratar o próximo como a gente gostaria de ser. Eu tenho uma dificuldade quando eu fico nervoso. Clamo ao Senhor por isso. Mas eu fico irritado quando eu sou tratado da forma que eu não quero. Então, no momento da minha ira, o que eu preciso fazer? Ponderar. Não é só quando eu estou feliz que eu tenho que tratar bem. Eu tenho que tratar bem em todos os momentos, todos os instantes, todos os dias. É um desafio. Para mim também é um desafio. Não podemos ignorar os ricos,
Porque se a gente está ignorando aquele que tem muito, eu estou tendo o quê? Retidão do amor, né? Não é amar a todos? Não posso favorecer os ricos, porque senão o quê? Eu estou fazendo acepção com os não ricos, não é isso, irmãos? Então, irmãos, a gente tem que tratar todos da mesma forma. Examine-se a si mesmo, não as outras pessoas. Fulano, vai lá, jogando dinheiro para cima e não ajuda. Examine você. Será que quando você lá consegue sobrar um pouco ou economizar uma coisa, você consegue fazer uma obra? Muitas vezes, irmãos, a gente julga, né? Nossos irmãos de outra denominação, que ficam um período do ano sem comer da carne ou sem beber, né? E quando passa aquele período, vai lá e bebe, come, faz o que faz, né? Da mesma forma ou pior do que fazia antes, né? E a gente às vezes cai nessa tentação de falar isso, né? Nossa, o que adianta ser santo agora e passar aí 2 dias já está lá fazendo? Quantas vezes eu ia ao acampamento no feriado, né? E aí, sexta-feira, 11h30 da noite, eu acendia a churrasqueira, irmão. Quando virasse o sábado, eu estava comendo carne. Nem guardava. Então, hoje eu penso assim, poxa vida, como eu já fui assim, né? E às vezes eu vejo pessoas, colegas meus de banco, recriminando mesmo, familiares. O que adianta? Irmãos, a gente tem que examinar nós primeiro, para depois falar do outro, ou melhor, para nem falar do outro, porque o outro que vai falar é Deus, é Ele, Deus, você não tem que falar de ninguém, né? Temos que pedir perdão todo o tempo sobre os nossos pecados, irmãos. E a gente tem que renovar as nossas forças e colocar a nossa fé em ação. Tem um louvor que fala disso, tem um hino que fala sobre isso, né? Colocar a fé em ação. Se a gente não colocar a fé em ação, o que vai adiantar? Somos salvos pela graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Cada um. Não é o outro, é cada um. Então, irmãos, a gente não pode falar do outro, porque cada um vai passar no tribunal. Irmãos, a coisa mais importante que nós temos é obedecer. Acima de qualquer coisa. E para fechar, né? Somente Deus pode perdoar. Como assim, irmão Rove? Irmãos, você com o seu pecado, não é falar para mim, pastor, errei, assim, não, irmão. Está perdoado. Não, é Deus que perdoa. Irmãos, eu entendo a situação, mas nós vamos orar para o Senhor te perdoar. Você reconcilia com o Senhor e reconcilia com o seu irmão. Então a autoridade é de Deus, o perdão. Então nós temos que ter esse comportamento de nós buscarmos ao Senhor. Em Efésios, capítulo 4, verso 31 e 32, que é a última passagem bíblica aqui. Efésios 4, 31 e 32. Vamos lá os bons de Bíblia aí. Abriu aí? Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia
seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, nós que sejamos uns com os outros da mesma forma que Deus perdoou-nos em Cristo Jesus. Ele deu o seu Filho pelos nossos pecados, pelo meu, pelos seus, para nos salvar de toda maldade, irmãos. Então não tem preço maior do que isso. Eu já disse isso aqui. Você vale um Cristo. O Senhor vale um Cristo. As irmãs aqui, cada uma vale por um Cristo. Cristo salvou individualmente, irmãos. Cada um de nós. E que nós sejamos, eternamente gratos até nós nos reencontrarmos com Ele, no alto das nuvens do céu. Amém?